Hoje, eu quero convidar você a embarcar em uma jornada interna. Uma jornada que Napoleon Hill, um dos maiores pesquisadores da mente humana e do sucesso, dedicou a vida inteira para compreender. Uma jornada rumo à superação do medo. Porque, segundo Hill, existe uma verdade simples, profunda e absoluta. O medo é o maior ladrão de sonhos do mundo. Ele paralisa, ele confunde, ele fragiliza a vontade. E quando não é confrontado, ele se torna o maior obstáculo entre você e a vida que você nasceu para viver. Mas hoje, aqui, agora, você vai entender como o medo funciona, como ele se infiltra na sua vida e, principalmente, como superá-lo usando os mesmos princípios que Napoleon Hill ensinou a milhões de pessoas ao redor do mundo. Respire fundo, abra a mente e permita que nos próximos minutos a sua consciência seja elevada a um novo patamar. Napoleon Hill nunca tratou o medo como uma emoção comum. Para ele, o medo é uma força mental paralisante que rouba da pessoa a capacidade de pensar e agir de forma clara. No livro Outwitting the Devil, ele descreve o medo como um mecanismo usado para drift, ou seja, para fazer as pessoas derraparem pela vida, sem direção, sem decisão, sem propósito. Hill ensinava que o medo tem uma característica curiosa. O medo não existe na realidade. Ele existe apenas na imaginação. Ele nasce dos nossos pensamentos. Ele cresce através das nossas crenças. Ele domina através da repetição. E é por isso que, segundo Hill, a mente é o campo de batalha mais importante que existe. Napoleon Hill identificou 6 medos básicos, que são as raízes de praticamente todos os outros. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. Quando esses medos não são enfrentados, eles se transformam em barreiras invisíveis. A procrastinação, a dúvida, a insegurança, a falta de autoconfiança, o sentimento de incapacidade. Hill dizia: aquele que domina o medo, domina a mente. E aquele que domina a mente, domina o destino. Feche os olhos por um instante e pense nisso. Quantos dos seus medos realmente aconteceram? Quantos eram apenas cenários criados pela sua imaginação? Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que nunca se materializou? Napoleon Hill afirmava: o medo é um estado de espírito, e qualquer estado de espírito pode ser mudado. Você não nasceu com medo. O medo não é parte essencial do seu ser. Ele foi aprendido, e aquilo que é aprendido pode ser desaprendido. Você não é o medo. Você apenas o carrega, e tudo o que é carregado pode ser colocado no chão. Hill acreditava que todo pensamento tem uma frequência, e que pensamentos de medo atraem experiências que ressoam com essa energia. O medo não é apenas emocional, ele é vibracional. E quando você vibra medo, você atrai falta, dificuldade, paralisação. Mas quando você muda o foco, quando você redireciona a mente, a vibração muda completamente. Hill dizia: os pensamentos são coisas vivas, pulsantes, que atraem outras da mesma natureza. Por isso, para superar o medo, você não deve enfrentá-lo com força, mas com consciência, com entendimento, com substituição de pensamentos. Você expulsa o medo não lutando com ele, mas enchendo a mente com algo mais forte: a fé. Em Think and Grow Rich, Napoleon Hill descreve a fé como uma forma de energia mental capaz de transformar pensamentos em realidade. Ele diz: fé e medo
não podem existir no mesmo espaço. Onde um entra, o outro sai. Isso significa que você não elimina o medo tentando apagá-lo. Você elimina o medo fortalecendo a fé. Fé em si mesmo, fé no seu propósito, fé no seu caminho. A fé é um estado de certeza interior. É a voz que diz: eu sou capaz, eu mereço, eu posso. E quando essa voz se torna mais alta do que a voz do medo, o medo perde o controle. Segundo Hill, a mente humana está sempre conversando. E essa conversa constante, esse monólogo silencioso, é o que constrói ou destrói a vida de uma pessoa. A pergunta é: o que você tem dito a si mesmo? Porque cada frase que você repete internamente se torna uma semente plantada no subconsciente. Hill dizia: o subconsciente aceita tudo o que você repete com emoção, seja medo ou fé. Quando você repete medo, ele cresce. Quando você repete coragem, ela floresce. Você se torna aquilo que pensa e também aquilo que repete. Aqui vai o processo que Napoleon Hill ensinava para quebrar o poder do medo. Um método simples, porém poderoso, que você pode aplicar agora. 1. Reconheça o medo. Não fuja, não esconda. Diga: eu sei que você está aqui, mas você não me controla. 2. Identifique a origem. De onde ele veio? Quem ensinou esse medo a você? Em que momento da vida ele apareceu? 3. Questione a verdade dele. Esse medo é real ou é imaginação? Esse medo tem provas ou são suposições? Esse medo serve a você ou te limita? 4. Substitua o pensamento. Coloque um pensamento de fé, coragem ou gratidão no lugar. A mente não consegue focar em dois pensamentos ao mesmo tempo. 5. Tome uma pequena ação. Ação é o antídoto do medo. Não precisa ser algo grande, basta ser um passo. O medo perde força quando você se move. 6. Reafirme quem você é. Eu sou maior do que meu medo. Eu sou capaz. Eu posso. Eu avanço. Napoleon Hill dizia que a autossugestão é a força mais poderosa da mente. Muitas pessoas acreditam que o medo é uma barreira, mas Hill enxergava o medo como um convite. Sempre que você sentir medo, entenda. O medo aponta exatamente o que você precisa enfrentar para se tornar quem está destinado a ser. O medo mostra o caminho. Ele marca a fronteira entre a vida atual e a vida que você deseja. E do outro lado dele estão os seus sonhos, seus dons, sua verdadeira grandeza. Hill dizia: a única coisa que pode te impedir é aquilo que você permite que permaneça na sua mente. Você não foi criado para viver limitado. Você não nasceu para viver pequeno. Seu potencial é tão grande quanto sua capacidade de enfrentar os medos que se levantam diante de você. Assim como a águia precisa saltar do penhasco para aprender a voar, você também precisa dar passos que parecem maiores do que você. Porque é assim que crescemos, é assim que nos expandimos, é assim que superamos o medo, atravessando-o. Imagine agora a versão de você que vive sem medo. Como essa pessoa se veste? Como essa pessoa fala? Como essa pessoa age? Que decisões ela toma? Quais oportunidades ela abraça? Que vida ela está construindo? Isso é real. Isso é possível. Isso é você, sem as correntes invisíveis do medo. Sinta essa versão. Visualize-a. Traga-a para dentro de si. Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar.
Isso inclui superar qualquer medo. Isso inclui se libertar de qualquer limitação. Isso inclui criar uma vida extraordinária. Você não está lutando contra o medo. Você está se libertando dele. Você está reconhecendo que o medo é apenas um pensamento e que pensamentos podem ser transformados. Você está assumindo o comando da sua mente. E ao assumir o comando da sua mente, você assume o comando do seu destino. Hoje, você deu um passo poderoso, um passo que muda tudo. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a decisão de avançar apesar dele. E você acaba de provar que é capaz. Continue, avance. A vida que você deseja está esperando por você logo depois da linha do medo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até a próxima!